E uma das minhas paixões que eu ainda não falei sobre nesse canal é de animes. Principalmente se forem animes estranhos, dark, trecheiros, violentos e cheios de gore. Muito gore. E como isso se aplica a praticamente 80% dos animes existentes, eu pensei comigo mesmo, por que não começar falando de um que eu adoro chamado Genocyber? Olá, meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus e eu adoro falar de filmes e trecheira mais do que qualquer pessoa normal nesse mundo. E se você é como eu que não resiste a um anime que mistura esses elementos de ficção científica, terror, gore e até ação, não deixe de se inscrever nesse canal agora mesmo e deixar seu like no vídeo, porque aqui é a sua casa. Então vamos falar dessa beleza que eu descobri recentemente chamada Genocyber. Genocyber foi originalmente um mangá lançado em 1993 com a autoria de Tony Takezaki. E pelo que se sabe, ele teve apenas um volume e foi cancelado prematuramente. No entanto, esse mangá serviu de base para o anime que foi lançado em forma de OVA, Original Video Animation, em 1994, dividido em 5 episódios. E a história é sobre duas irmãs gêmeas que nasceram fruto de um experimento de laboratório de uma corporação chamada Kuryu. E esse experimento constituía em criar uma arma biológica de destruição em massa a partir da fusão dessas duas irmãs que nasceram com poderes psíquicos. Porém, após um suposto acidente que destruiu o laboratório, as duas irmãs foram separadas. Elaine, a nossa personagem principal, foi morar nas ruas, vivendo por anos nelas, e Diana, a outra irmã, foi adotada por um cruel e ardiloso cientista que trabalhava no laboratório que explodiu, chamado Kenneth Reed. O estopim da história começa quando esse cientista envia a Diana em busca da Elaine para capturá-la, e aí temos uma trilha de sangue e pedaços de corpos durante essa perseguição, pois esses poderes psíquicos das garotas são capazes de se infiltrar na mente de outras pessoas, trazendo visões assustadoras e super violentas para torturá-los, além de destruí-las fisicamente também. E essa é basicamente a história do primeiro episódio, sendo que mesmo tendo 4 em seguida, as próximas são na verdade 2 histórias separadas em 2 capítulos, então é mais uma trilogia de fato do que 5 capítulos separados. E eu adorei isso, porque mesmo continuando a história da Elaine, que é a personagem central, as 3 histórias são bem distintas e se passam em tempos diferentes, o que é bem interessante. E provavelmente você já ouviu falar do estilo de história cyberpunk com animes como Ghost in the Shell, ou o estilo steampunk com animes como Full Metal Alchemist ou Steam Boy. Mas aqui temos um estilo que, para ser sincero, eu não era familiarizado até agora, que é o biopunk ou biopunk. E eu não vou fingir que sou um especialista para explicar esse estilo, mas se você buscar no Google, a definição é que é um gênero de ficção científica que se concentra em biologia sintética. Ou seja, na minha concepção, é quando temos a mistura de tecnologia com biologia humana. Até mesmo o termo biomecânico vem à minha mente, que é um termo usado para descrever a criatura Alien dos filmes Alien. Aqui temos exatamente essa ideia, pois temos diversos elementos de personagens com partes de corpo mecânicos, transformações absurdas e monstruosas. Aliás, eu sou muito fã de filmes de transformações corporais, à la A Mosca. E aqui essa personagem principal, Elaine, tem essa transformação, pois quando o poder dela se une com o da irmã Diana, ela se transforma em um monstro robótico com asas, quase um mech suit, mas biomecânico. E resumindo as histórias, você tem esse primeiro episódio que foca no confronto das duas irmãs e as consequências catastróficas do embate delas. Sem dar spoilers, esse é um anime que não bota o pé no freio em termos de destruições apocalípticas. Outro elemento que eu adoro em animes. E mesmo tendo essa trama com vários elementos que se assemelham a Akira, o grande clássico dos clássicos dos animes, ele tem uma identidade própria, mas a gente fala disso depois. O segundo episódio se passa um tempo depois, quando a Elaine vai parar em um navio de guerra chamado Alexandria. E já deixo anotado que eu tenho um fraco por histórias que se passam em embarcações como submarinos, navios e etc. Enfim, esse navio está em uma missão para atacar um país que resiste a se unir a uma aliança proposta pela ONU. Lá, a Elaine é resgatada pela tripulação e adotada por uma médica chamada Mira, que perdeu uma filha recentemente em um acidente aéreo. Aliás, a Elaine se parece muito com essa filha dela, e sem dar spoilers de novo, há uma relação entre as duas. Mas nesse navio também está acontecendo um experimento com uma criatura similar ao Genocyber. Uma criatura criada para ser usada como arma de guerra. E aí, com a presença da Elaine no navio, esse experimento sai do controle e faz uma verdadeira chacina no mesmo.
sendo que apenas a Elaine e o seu Genocyber serão capazes de combatê-lo. E aí nós temos o terceiro episódio, que se passa 100 anos depois do segundo, onde após várias guerras na Terra contra o Genocyber, ele decidiu deixar o planeta e aí sobrou poucas cidades. Uma delas se chama Arquide Grande, uma cidade futurista que vive sobre extremo regime ditatorial. E aqui o foco da história é em uma nova personagem chamada Mel, que é uma garota cega e que também possui poderes psíquicos. Ela vai morar nessa cidade com seu noivo chamado Ryu, porém eles se envolvem em problemas e fogem até o subterrâneo da cidade. Lá eles encontram uma seita de religiosos que adoram a imagem do Genocyber como uma figura de Deus, que voltará para salvá-los no futuro e destruir esse regime ditatorial da cidade para recomeçar a sociedade do zero. Como eu falei, eu adorei o fato de termos essas histórias que, além de terem diversos elementos que eu amo, como o próprio biopunk ou biopunk, são extremamente distintas e tocam em temas diferentes como o uso inadequado e ganancioso da tecnologia, política e religião. Ou seja, é aquele velho questionamento do Ian Malcolm em Jurassic Park. Os cientistas estavam tão gananciosos, pensando se podiam fazer, que nem pararam para pensar se deviam fazer. Uma discussão que traz um terror até que real, devido à velocidade que a tecnologia vem avançando nos tempos de hoje sem controle. E por terem essas identidades diferentes entre si, cada um dos episódios tem 30 minutos no máximo, eles trazem esse clima interessante de uma saga com 3 eventos distintos, tendo o Genocyber e a Elaine como centro deles. O que contribui para a estranheza do anime, e eu falo estranheza como um elogio, pois eu adoro a maioria dos animes por causa disso. Eles conseguem ousar e abusar da bizarrice ao ponto de você assistir essas obras com o sentimento de isso é muito diferente de tudo que eu tô acostumado a ver, e eu adoro. A minha história favorita das 3 é a segunda, porque além de se passar em um navio, e eu amo histórias que se passam nesses ambientes fechados, ela é a que mais mexe com esse tom de terror, que me agrada muito, tipo o próprio Alien, uma criatura em algum tipo de nave ou transporte matando todo mundo a bordo. E talvez a minha menos favorita é a terceira, porque mesmo sendo a mais interessante em termos de discussões e metáforas, principalmente em termos de política versus religião, diferenças de classes sociais, essa é a história que tem menos a presença da personagem Elaine, que pra mim é uma excelente personagem. Não se engane, ela não é uma heroína, na verdade ela é exatamente o que ela foi criada para ser. Uma arma de destruição em massa, capaz de matar milhares à sua volta, sendo inocentes ou não. Mas a questão é que ela é uma vítima das circunstâncias. Uma menina presa em um corpo de uma máquina de guerra, ou vice-versa. Mas que possui uma camada de inocência e bondade, pois ela tenta se conectar com outros humanos, e quando esses humanos acabam sofrendo por causa do que ela é de cortar o coração. E essa é uma das grandes qualidades desse anime. Por trás de toda a fachada brutal e carniceira, há uma camada de sensibilidade e tristeza nesses personagens. E por falar em carniceira, essa é a questão principal de Genocyber. Eu tenho certeza que esse anime deve estar naquela lista de animes mais violentos já feitos. Sim é gore, sim é cruel, tem sangue aos litros, pedaços de corpos e etc. Mas eu adoro. Não deixe isso ser um fator que tire a sua atenção da história, porque como eu disse antes, milhares de animes seguem essa linha de body horror, ou seja, terror com muita violência, tripas, cabeças explodindo, etc. Mas como eu sempre digo com filmes trashes, esse elemento colocado no devido contexto é maravilhoso. E aqui funciona para toda a mistura de gêneros, sem falar que é um anime apocalíptico, então terá mortes a rodo. Mas no saldo geral, o anime tem seus defeitinhos também. Apesar de ter uma animação fantástica se colocada no contexto da década de 90, com visuais inspirados e etc., a narrativa às vezes parece um pouco picada demais, muito cortada e pouco explicada às vezes. O próprio começo do anime mostra o cientista explicando o conceito do Genocyber, e é um pouco difícil de compreender. Eu mesmo fiquei, o que ele tá falando? Mas ok. Às vezes o filme peca pelo contrário também, super explicando o que acontece na trama, mas sem problemas, isso é comum de qualquer história, principalmente animes. De qualquer jeito, o Genocyber é um anime que eu adorei pela experiência de estranheza que eu adoro em animes, misturada com coisas bem familiares como ficção científica, terror e gore. E esse anime está disponível no YouTube para você assistir na íntegra se você dá uma procurada, inclusive na versão dublada. Aliás, um detalhe sobre o que eu falei da história desse anime, ele está um pouco picada ou mal explicada algumas vezes, pode ser um fator da versão que eu assisti no YouTube também, não sei, porque
Pode ser que a versão que eu assisti tenha alguns cortes que explicam algumas coisas a mais. Mas de qualquer jeito, é uma experiência fantástica e que vale muito a pena. E se você gostou da sugestão ou já conhece esse anime de Genocyber, comenta aqui embaixo, diz a sua opinião e se você tiver outra sugestão de anime que é nessa mesma vibe, também comenta aqui. E de novo, não deixa de se inscrever para que eu possa continuar trazendo trecheira da melhor qualidade para as nossas vidas. E como sempre, não deixa de ver o link do meu e-book que está agora na Amazon, O Anjo de Fogo e Aço. Uma grande aventura épica em um universo que se passa entre anjos e demônios, cheio de ação, bem dark e com bastante body horror. Compartilhando vários elementos que Genocyber também tem, principalmente no biopunk e nesse body horror que eu falei. O link tá na descrição aqui embaixo e se você gostar desses elementos e gostar da sinopse, eu tenho certeza que você vai amar essa história. E é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!